Progresso Financeiro Podcast. Sabe aquela sensação de que, para algumas pessoas, a prosperidade parece vir fácil, enquanto para outras é uma luta sem fim? Pois é, por quê? A resposta, olha, talvez não esteja onde a maioria procura. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas barreiras mentais, sabe? Aquelas que nos limitam. Vamos quebrar uns mitos e, quem sabe, descobrir um poder que, na verdade, sempre esteve aí, dentro da gente. Essa é uma pergunta que ecoa na cabeça de muita gente. Poxa, por que é tão difícil prosperar? Dá uma sensação de estar num beco sem saída, de que o tempo passou ou de que falta alguma coisa. Mas, e se os maiores muros não estiverem do lado de fora? Pois é, na maioria das vezes a resposta está aqui dentro, na nossa programação mental. É um conjunto de crenças que a gente vai formando ao longo da vida, muitas vezes sem nem perceber. E são essas ideias invisíveis que acabam construindo os obstáculos mais difíceis de derrubar. O nome disso? Paradigma. Pensa nos muros invisíveis que definem até onde a gente acredita que pode ir. Eles são construídos com tijolos de crenças falsas e ficam ali, em silêncio, ditando as regras do jogo. São eles que acabam limitando o nosso potencial e mantendo muita gente longe da vida que sonha em ter. Ok, então vamos começar a desconstruir esses muros. O primeiro passo é explorar um conceito fundamental, que a fonte que analisamos chama de o paradoxo da prosperidade. E a primeira grande verdade que a gente precisa entender é esta. Prosperidade é um direito universal. Não é um clube exclusivo para alguns escolhidos, não. Ela está aí, disponível para todo mundo que decide reivindicar. E olha, essa analogia aqui é genial. Pensa assim, a prosperidade é tipo o abono do PIS/PASEP. O dinheiro está lá, disponível, mas um monte de gente nem sabe que tem direito. Ou se sabe, não faz a menor ideia de como acessar. A prosperidade financeira, de certa forma, é como se fosse um PIS/PASEP universal, só esperando para ser resgatado. Agora, vamos para o primeiro grande mito. Uma crença que, nossa, segura muita gente. A ideia de que a prosperidade discrimina. Quantas vezes essas vozinhas não aparecem na nossa cabeça, né? Ah, mas eu não estudei o suficiente. Já passei da idade de começar. Se eu tivesse nascido em outro lugar, essas são as desculpas perfeitas que alimentam os nossos paradigmas. Só que a verdade é uma só. A prosperidade não tá nem aí para isso. Ela não discrimina. É só a gente olhar em volta. Tem gente próspera com pouca educação formal? Tem. Pessoas mais velhas que encontraram sucesso tardiamente? Com certeza. Gente rica de todas as etnias, em todos os cantos do mundo, com saúde de ferro ou com desafios de saúde? Sim, sim e sim. Isso só prova que esses fatores não são as verdadeiras barreiras. Tem uma frase atribuída ao Steve Jobs que diz tudo. Existem idiotas com doutorado e gênios que nem terminaram a faculdade. A educação formal, claro que pode ajudar, mas a história tá aí para provar que ela nunca foi pré-requisito para genialidade ou para prosperidade. Bora pro segundo mito, então. Esse é um paradigma cultural e, para alguns, até religioso. Aquela ideia de que ter riqueza é algo moralmente errado. Essa aqui talvez seja uma das frases mais mal interpretadas da história. Muita gente lê isso e já conclui. Pronto, ser rico é pecado, é um obstáculo para a vida espiritual. Mas o que será que essa metáfora realmente queria dizer lá no seu contexto original? E se a interpretação que todo mundo conhece estiver completamente equivocada? A explicação histórica pode ser bem surpreendente. Acontece que o tal buraco da agulha não era o buraquinho de uma agulha de costura, não. Era o apelido de um portão bem pequeno nos muros da antiga Jerusalém. Ele era usado pelos viajantes que chegavam à noite, depois que o portão principal já tinha sido fechado. E para um camelo passar por esse portãozinho era todo um processo. Primeiro, tinha que descarregar toda a carga, todos os bens. Depois, o camelo precisava se ajoelhar, numa posição de humildade mesmo, para conseguir atravessar. A mensagem nunca foi que o dinheiro é ruim. A questão era sobre a necessidade de se desapegar da arrogância, do peso do ego, para alcançar um estado de humildade. Certo, já desconstruímos alguns mitos importantes, mas e na prática? Como a gente pode começar a mudar essa programação mental? Vamos para a solução. A solução começa com uma ideia muito poderosa. É possível mudar a nossa realidade mudando conscientemente os nossos pensamentos. Ninguém é vítima das próprias crenças. A gente pode ser o arquiteto delas. A técnica que a fonte propõe é um exercício simples, mas bem profundo. Se a crença que está lá dentro é gente rica é desonesta, que é uma consequência daquele mito de que riqueza é errado, a prática é começar a afirmar o contrário. Gente rica é honesta.
Se a crença é ricos são arrogantes, a gente substitui por ricos são amigáveis. A ideia é que ao fazer isso, a gente começa a se alinhar com o que a fonte chama de frequência da prosperidade. E pra gente fechar, vamos usar uma última metáfora, uma imagem muito forte que resume tudo que a gente conversou aqui. Tenta imaginar a cena. Um elefante adulto, gigante, forte pra caramba. Aí ele tá preso pelo pescoço com uma cordinha fina amarrada numa cadeira de madeira, daquelas bem pequenas e frágeis. Parece ridículo, né? Bom, nessa analogia, o elefante representa o nosso potencial imenso. A cordinha fina é uma única crença falsa, um paradigma. E a cadeira frágil é um medo que sustenta essa crença toda. E o ponto principal é este. O elefante tem força de sobra para fazer aquela cadeira virar pó e arrebentar aquela corda a qualquer momento. Ele só não faz porque não tem noção da própria força. Exatamente como a gente. As limitações que a gente acredita ter são autoimpostas e podem sim ser superadas. E é isso que nos leva à reflexão final. A mudança exige paciência, claro, mas tudo começa com a decisão de se levantar. Então a pergunta que fica no ar é: qual é a cadeira? Qual é a crença que está segurando esse nosso potencial imenso?